Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui para meditarmos na Palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre a tese número 24. Mas antes de começarmos a meditar aqui na Palavra de Deus, eu gosto sempre de pedir que você curta e deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo. E se desejar, se inscreva em nosso canal. Antes de começarmos aqui a meditar na tese número 24, nós vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos pela oportunidade que temos aqui de meditar na sua palavra. Fica conosco, guarda-nos com os teus anjos e que o Espírito Santo nos oriente em tudo. Te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a tese número 24, ela é de um novo bloco. Então, só recapitulando aqui, o bloco justificação foi da tese 1 até a tese 7. O bloco pecado foi da tese 8 até a tese número 12. O bloco fé foi da tese 13 até a tese número 16. O bloco submissão foi da tese 17 até a tese número 23. E hoje nós vamos começar em um novo bloco das 95 teses sobre justificação pela fé, que é o bloco conversão, que será a tese 24, 25 e 26, ok? Mas hoje nós vamos começar pela tese número 24, que tem o seguinte título: Conversão é obra do Espírito Santo, que produz uma mudança de atitude para com Deus e cria uma nova capacidade de conhecer a Deus. Repetindo, o título da tese número 24 é Conversão é obra do Espírito Santo, que produz uma mudança de atitude para com Deus e cria uma nova capacidade de conhecer a Deus. O texto-chave da tese número 24 encontra-se em João capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 8. Então, pegue aí a sua Bíblia, ou no celular, no smartphone, aí, no seu computador, no notebook, pegue a sua Bíblia, abra em João capítulo 3, versículo 3 ao versículo 8. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 ao versículo 8, tá? Mas vamos ler do versículo 1 para poder a gente compreender o contexto, né? Capítulo 3 de João, do 1 ao 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne,
e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo o que é nascido do Espírito. João 3, versículos 1 ao versículo 8, é o texto-chave. Muito bem. Você não pode escolher o dia do seu nascimento. Ninguém foi capaz de fazer isto até hoje. Quando aqui chegamos, o dia de nosso aniversário já estava definido. E a respeito do progresso da moderna ciência médica, não é fácil escolher a data de nascimento de outro ser humano. A conversão é chamada de novo nascimento. É o início da vida espiritual. E tal como na vida física, você não pode escolher a data do seu nascimento espiritual. O autor do livro que nós estamos comentando, 95 Teses sobre Justificação pela Fé, ele diz que quando o filho dele estava no ginásio, ele achou que era tempo dele se converter. Certo dia ele se sentou com ele, sentou-se ao seu lado, tencionando realizar o trabalho da conversão. E não funcionou. Ambos terminaram frustrados. Ele havia se esquecido do princípio fundamental na conversão, que é a obra do Espírito Santo. Ninguém converte ninguém. Quem convence e converte é o Espírito Santo. Não podemos converter-nos a nós mesmos nem a outro. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Os jovens geralmente entendem mal o que realmente é conversão. Alguns têm esperado uma experiência da estrada de Damasco, esquecendo-se mesmo de que mesmo Paulo, ele precisou de 3 anos de silêncio no deserto da Arábia, a fim de estar pronto para começar o seu ministério público. No outro extremo, outros não estão certos se afinal de contas são convertidos, mas imaginam que sim, pois foram criados dentro da igreja. Alguns se dedicaram a Cristo e, quando não se sentem miraculosamente transformados em caráter na manhã seguinte, concluem que não se converteram e esperam até o próximo apelo emocional para tentar novamente. Encontrar uma definição para conversão, portanto, faz-se extremamente necessário. Conversão é obra do Espírito Santo e produz uma mudança de atitude para com Deus. E aqui vai uma pergunta importante. Eu não sei se você já ouviu a parábola do filho pródigo, mas se você não ouviu ou não leu, você pode encontrar na Bíblia. E quando o filho pródigo se converteu? Essa é a pergunta. Quando o filho pródigo se converteu? Quando ele estava no chiqueiro? Será que foi isso? O filho pródigo, ele se converteu quando ele estava no chiqueiro, entre os porcos, comendo a comida dos porcos. E onde estava o filho pródigo imediatamente após a conversão? Ainda no chiqueiro. Ele ainda estava lá no chiqueiro. Alguém geralmente acrescenta este pensamento, mas ele não permaneceu ali por muito tempo. É verdade. Mas o que mudou por ocasião da sua conversão? Foi a sua atitude. Ele ainda tinha um longo caminho a percorrer
para alcançar a casa de seu pai. Porém, a sua atitude para com o pai sofreu uma mudança radical. E tal mudança de atitude preparou o caminho para o resto das mudanças que se seguiram ali naquele momento na sua vida. A conversão, ela cria uma nova capacidade para conhecer a Deus. Ninguém é capaz de comer ou respirar por si mesmo até ter nascido. E conquanto seja possível apressar o processo de conversão, colocando-se numa atmosfera de coisas espirituais, a tentativa de manter uma vida de devoção não será mais do que algo aborrecido e difícil de suportar até que se haja nascido espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, declara o seguinte. Então vamos abrir aqui nossa Bíblia, 1 Coríntios 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, versículo 14. Declara o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo. Um dos milagres que o Espírito Santo opera ao tempo da conversão é criar uma nova capacidade para conhecer a Deus. No livro O Desejado de Todas as Nações, na página 133, a autora americana Ellen White, ela diz o seguinte: para o servirmos devidamente, é necessário nascermos do Espírito, do Divino Espírito, e isto purificará o coração e renovará a mente, dando-nos nova capacidade de conhecer e amar a Deus. Não importa se você procede de uma formação ateísta ou de cristãos genuínos, você precisa nascer de novo a fim de ver o reino dos céus. Jesus disse lá a Nicodemos, nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E você pode saber se converteu ou não. É verdade que as conversões, elas diferem na medida em que difere nosso mecanismo emocional humano. Mas a experiência de conversão é ainda distinta. No mesmo livro, O Desejado de Todas as Nações, na página 122, podemos ler lá que pouco a pouco, sem que o objeto dessa obra tenha talvez consciência do fato, produzem-se impressões que tendem a atrair a alma para Cristo. Estas se podem causar meditando nele, lendo as Escrituras ou ouvindo a palavra do pregador. De repente, ao chegar o Espírito Santo, com um mais direto apelo, a alma entrega-se alegremente a Jesus. Você já teve essa experiência repentina? Tem dependido de seu bom comportamento, sua posição na igreja ou a sua herança cristã para assegurar-se da salvação? Ou tem se concentrado em suas fraquezas ou erros para concluir com base nisto que nunca se converteu? Quando você compreender o que é a conversão, poderá saber se já se converteu ou não. Ok? Então, repetindo aqui o título da tese número 24 do bloco Conversão, 24, 25, 26,
A tese 24. Conversão é obra do Espírito Santo, que produz uma mudança de atitude para com Deus e cria uma nova capacidade de conhecer a Deus. Amém? E vai aqui um conselho que eu dou sempre para você, que através da palavra de Deus você encontre o caminho que você deve seguir. Vamos orar para terminar aqui então. Amantíssimo Deus, maravilhoso Criador, nosso Pai, nosso mantenedor, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de meditarmos aqui na Tua palavra, no caminho que devemos seguir. Fica conosco neste dia, abençoe aqueles que estão assistindo a este vídeo. Guarda-nos com os Teus anjos e orienta-nos com o Espírito Santo. Te rogamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, ficamos por aqui. Até a próxima tese, a tese número 25. Curta aí, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, acione aí o sininho das notificações e se inscreva em nosso canal, né, se você assim desejar, para que você assista aos outros vídeos que estarão aí, que vão aparecer aqui no card. Também vai aparecer aqui o vídeo anterior, que foi a tese número 23, né? E está aqui no canto o sininho para você, o sinalzinho para você se inscrever, né? Então participe aí conosco, com certeza você vai gostar dessa série que estamos fazendo e que vamos trilhar até a tese número 95, ok? Forte abraço, fique com Deus e que o Senhor te abençoe. Amém?